Desafios da transparência. Bem-vindos aos Desafios da Transparência, uma iniciativa para reforçar o valor da transparência corporativa. Eu sou a Marta Pelúcio, presidente regional São Paulo da NEFAC. E nosso papo hoje é com Ariovaldo dos Santos, professor da FEA-USP e membro nato do Conselho Curador da FIPECAF e representante da FIPECAF no CPC. E falaremos sobre o Prêmio Troféu Transparência, a NEFAC e FIPECAF, gerando valor ao longo do tempo. Obrigada, Ari, por gentilmente aceitar nosso convite para participar desse podcast. Para mim é sempre uma honra e um aprendizado contínuo conversar contigo. Obrigado, Marta. Prazer é meu. Espero que a gente possa trocar algumas ideias. Também é um grande prazer falar com você. Eu tenho certeza que também vou aprender com você. Imagina. O Ari foi meu professor na graduação, no mestrado, meu orientador. Eu sou uma discípula, na verdade. Bom, mas vamos lá. Nesse ano de 2020, nós estamos completando 24 anos do Prêmio Troféu Transparência NEFAC-FIPECAF, tendo você como principal condutor de todo o processo de avaliação em todas as edições. Conta um pouquinho para a gente como foi a evolução desse processo de avaliação e os maiores desafios enfrentados pela FIPECAF. Bem, esse período de 24 anos é óbvio, né? Muita gente está nos ouvindo sequer tinha nascido, então nós tivemos muitas modificações, né? Começamos lá em final da década de 90, claro, nessa época ainda com a passagem final de período de inflação. Depois nós passamos a adotar as regras internacionais de uma forma extraoficial, né, na nossa contabilidade, porque a gente tinha da CVM a orientação desse tipo de comportamento. Então a CVM tomou a iniciativa de seguir as regras internacionais de contabilidade, aquelas ditadas pelo IASC naquela época, não era IASB ainda, depois é que se modificou o nome. A gente tinha, por iniciativa da CVM, a formação de uma comissão consultiva. Essa comissão consultiva, na verdade, ela tem exatamente o mesmo formato de operação que tem o CPC hoje, praticamente as mesmas instituições representando o mercado, representando a academia, representando os órgãos reguladores, etc. Então, e a CVM deu então essa instrução, o IBRACON, né? E é assim que a gente começou. Depois, então, a partir da lei 11.638, nós tivemos aí a oficialização das regras internacionais, e óbvio, muito mais fácil. Tivemos muitas mudanças ao longo desse período, eu não sei se vale a pena começar a citar cada uma delas, mas certamente as mudanças foram bastante grandes. O que nós fazíamos lá no final da década de 1990, 97 praticamente, né? 96, 97, eram coisas bastante diferentes do que se faz hoje. Nós aprendemos bastante nesse tempo, mas infelizmente também desaprendemos em algumas das nossas iniciativas anteriores. Você comentou aí do IASC, de todo o processo de mudança para o IASB. Então, a gente consegue perceber um grande impacto dessa mudança do IFRS na qualidade das demonstrações que foram analisadas nesse período? Ou foi um processo contínuo, assim, de melhoria? A dúvida é, teve alguma mudança radical em função da 11.638, em função do IFRS no Brasil, ou foi um processo contínuo de melhoria? Então, tem muita gente que entende que a entrada do Brasil nessa questão da internacionalização da contabilidade, ela provocou grandes mudanças. Eu não defendo esse ponto. Não defendo esse ponto até por aquilo que eu já disse anteriormente. Na verdade, quando a CVM já instituiu, né, ou formalizou, entre aspas, a regra internacional como aquela a ser seguida, aquela comissão consultiva que eu me referi, portanto, 10 anos antes da criação do CPC e 10 anos antes mais de 10 anos da internacionalização da contabilidade de forma oficial, a gente já vinha fazendo isso. Então, na minha concepção, quando a gente efetivamente entrou na regra internacional, foram poucas as grandes modificações que nós tivemos, a não ser as modificações que realmente aconteceram depois, né? Você vê, por exemplo, a contabilização do leasing operacional agora. Tá, isso é uma grande modificação que eu não sei se nós faríamos se não estivéssemos já dentro das regras internacionais. Mas outras modificações eu não vejo como grandes modificações. Eu continuo achando que a grande mudança que nós tivemos na contabilidade, efetivamente, uma mudança radical de todo o processo que a gente tinha, foi com a lei das SAs de 1976. Aí sim nós tivemos uma grande mudança. Quer dizer, nós passamos
a fazer coisas que não fazíamos, tivemos que aprender coisas que não sabíamos, tá certo? E era muito diferente do que se fazia até então. Depois a gente veio se adaptando, quer dizer, a lei das SAs foi realmente um grande marco, essa grande modificação. Depois, na década de 90, as adaptações que foram sendo feitas, elas facilitaram e muito a questão da internacionalização. Quando a Lei 11.638 definiu que era assim, portanto, aí de uma forma legal, a gente já estava muito bem preparado. A gente já falava em impairment, a gente já falava das provisões que são feitas hoje, a gente já tinha as demonstrações contábeis adaptadas, quer dizer, nós já tínhamos substituído, entre aspas, o que na minha opinião foi uma bobagem, substituição da DOAR pela DFC. Quer dizer, eu não acho que essa substituição é válida. Quer dizer, a gente deveria continuar, como fizemos durante muito tempo, publicando a DOAR, que era obrigatória por lei, e publicando a DFC, que era facultativa. Tá? Em um certo momento, a gente substituiu a DOAR pela DFC e acabou tendo uma informação, perdendo do ponto de vista informacional. Isso na minha modesta opinião. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: se a gente substituiu a DOAR pela DFC, por que não substituiu a demonstração do resultado pela DVA? Afinal de contas, a DVA tem muito mais semelhança com a DRE do que a demonstração de fluxo de caixa com a DOAR. Tá certo? Mas tudo bem. Então, na regra internacional, tem a demonstração do resultado do exercício e tem a demonstração dos fluxos de caixa. E nós acabamos fazendo isso. Mas eu vejo como, por exemplo, nesse caso, uma perda informacional. Tá? Então é isso, a gente veio quando nós chegamos. Tanto é que o Brasil foi um dos poucos países que adotou a regra internacional não só para o consolidado, mas também para o individual, que na minha cabeça faz total sentido. Quer dizer, qual é o sentido que existe para você fazer uma demonstração consolidada, ter que refazer a demonstração individual? Ora, então faz a demonstração individual já com as regras internacionais e a consolidação é muito mais fluida, é muito mais fácil de você proceder. Você tem que ficar refazendo as demonstrações individuais. Então, até nisso eu acho que nós saímos na frente dos outros. Você sabe, Ari, que eu vi algumas pesquisas que demonstram que nos países em que tem a dualidade regulatória, por exemplo, a demonstração individual diferente do consolidado, a qualidade é pior. Então, concordo que saímos na frente. E tem pesquisa que mostra que a qualidade é melhor mesmo, né? Mas é isso. Quer dizer, se eu tenho regras que são estabelecidas para fazer o consolidado, quer dizer, a hora que essas regras não são utilizadas para fazer o individual, eu corro um risco de ficar fazendo o quê? Ficar fazendo coisas que não são necessariamente a melhor prática contábil, pelo menos como definida pela regra internacional, né? Até porque a gente não sabe. E as mudanças que vêm sendo feitas e foram feitas ao longo do tempo mostram que essas demonstrações não são necessariamente as melhores. Tá? Quem tem exemplos de coisas que eu, por exemplo, não concordo. Quer dizer, o IASB até 2012 ou 2013, né? Não lembro direito, mas o IASB facultava a utilização da chamada consolidação proporcional. Depois, para acertar com a regra americana, que nunca aceitou a consolidação proporcional, eles passaram a proibir a consolidação proporcional e nós estamos fazendo isso no Brasil, avaliando os nossos investimentos em joint venture apenas com um método de equivalência patrimonial. Não acho que isso seja melhor. Quer dizer, eu acho que a consolidação proporcional, mesmo que você não tenha o controle, que é uma das formas importantes, né, definidas pelo FASB, né, para que você possa consolidar, ainda assim eu acho que a consolidação proporcional é muito mais eficiente. Não sou só eu que acho, não, tem trabalhos publicados onde isso é efetivamente demonstrado. Tá? Então a gente faz coisas, mesmo essa colocação, essa nova regra do leasing, ela pode ser discutível, né? Quer dizer, contabilizar tudo como ativo e passivo, legal, para algumas coisas isso é verdade, para outras eu não tenho certeza se é a melhor alternativa. Então a gente poderia, realmente tem muitas coisas, a própria demonstração do fluxo de caixa tem um monte de erros e inconveniências de quando você pode fazer a opção de fazer de um jeito ou de outro. Então, mas são coisas que a gente ao longo do tempo vai aprendendo e com certeza um dia vai modificando, né? E a nova DRE que está sendo discutida, ela vai ter um formato, na minha visão, não sei se eu estou errada, mas mais próximo da DFC, né? Separando em operacional, investimento e financiamento. A ideia dessa mudança é exatamente essa. A ideia dessa mudança é trazer para dentro da demonstração do resultado uma classificação respeitada à DFC. Tá certo? Então, o que eles vão fazer?
qual que é a proposta que está sendo discutida, e tem o prazo de sugestões, de envio de sugestões é 30 de setembro, né? Portanto, final do próximo mês. Então, o que acontece? Aquilo que eles estabeleceram foi o seguinte: nós vamos trazer para dentro da DRE o formato das atividades de financiamento, as atividades de investimento, e o que não for atividade de investimento, atividade de financiamento é operacional. Esse é o primeiro ponto de partida, que obviamente é discutível, né? Segunda coisa é que algumas das opções que você tem hoje do fluxo de caixa, de contabilização ou de classificação do fluxo de caixa, elas terão que ser ajustadas, né? Você não pode ter mais, o dividendo eu coloco aqui ou ali, a despesa financeira eu coloco aqui ou ali, etc. Isso é uma coisa ruim. E uma outra coisa que eu acho que é o pior de tudo, que a gente precisaria mudar, é esse conceito de que operações que a gente chama de operações virtuais não possam fazer parte do fluxo de caixa. Mas isso distorce, ou pode distorcer profundamente uma demonstração. Quer dizer, se eu coloco capital numa empresa e compro imobilizado, eu tenho a entrada do dinheiro e tenho a saída do dinheiro, quer dizer, a entrada no financiamento e a saída no investimento. Se eu compro esse mesmo imobilizado a prazo, com 2 anos de carência, por exemplo, eu nunca vou ter a entrada do imobilizado nesse fluxo de caixa, e todos os pagamentos que eu fizer vão sair na atividade de financiamento, as prestações. Então eu tenho o pagamento de uma prestação de um financiamento que eu não obtive. E aquilo que eu efetivamente comprei acaba não aparecendo na demonstração. Então, esse é um dos exemplos, tem outro monte de exemplos que a gente poderia citar, tá certo? Então, é isso, quer dizer, nem tudo aquilo que vem da regra internacional necessariamente é o melhor. Quer dizer, claro que a gente adotou essas regras, está usando isso no CPC, mas isso não significa que não possa ter, né? Vide, por exemplo, a questão da inflação, né? Quer dizer, 100% de inflação em 3 anos, para ser considerado como algo que deva ser reconhecido, me parece um total absurdo. Basta você pensar no seu salário, né? Fique 3 anos com 100% de inflação ou com 90% de inflação sem reajuste para ver o que acontece com o seu poder aquisitivo, né? Então isso é uma coisa ruim. Então, professor Ari, voltando um pouquinho na discussão aí do nosso prêmio Troféu Transparência ANEFAC-FEPECAF, nós somos constantemente perguntados pelos contadores das empresas, tal, qual o desafio para ser transparente, ou em outras palavras, né, se você pudesse dar um conselho para uma empresa que queira melhorar a qualidade de suas demonstrações, sendo mais transparente, e quem sabe, né, sendo a próxima ganhadora do nosso prêmio, o que você diria? Olha, veja, essas regras de como obter esse tipo de prêmio, elas estão fixadas desde o início do prêmio, né? Elas foram praticamente sempre as mesmas, e é isso que a gente tem que seguir. Então, você tem alguns detalhes que são importantes. Então, por exemplo, você tem que ter um bom relatório de administração, tá certo? O relatório de administração tem que conversar com as demonstrações contábeis. Um relatório de administração não é um relatório de administração necessariamente com 40 páginas, não é isso. Ele pode ter 40 páginas e está totalmente descolado das demonstrações contábeis. Quando eu falo descolado das demonstrações contábeis, significa, por exemplo, a empresa teve redução de vendas, passou a ter prejuízo, está com patrimônio líquido negativo, você olha o relatório da administração, ele parece que está falando de uma outra empresa. O mundo é absolutamente azul, então cor-de-rosa, como que é a nossa ministra. Tá certo? Então, esse tipo de coisa precisa efetivamente conversar. Você não pode ser econômico no relatório da administração. Você tem que ser conciso, isso sim. Mas aquilo que é importante para alguém entender a operação da sua empresa e quais são as expectativas que você tem em relação à operação da sua empresa no próximo ano ou nos próximos anos, tem que estar definido no relatório da administração. Então, esse é um ponto importante. As demonstrações contábeis, elas precisam ser apresentadas de acordo com a regra contábil. Bom, legal. Por exemplo, as demonstrações contábeis que receberam ressalva dos auditores, essas demonstrações estão eliminadas, ou essa empresa está eliminada. Mas o fato de um auditor ter dado um parecer sem ressalva não significa necessariamente que a demonstração contábil esteja adequada. E que eu chamo de adequada? Por exemplo, as notas explicativas extremamente extensas, que repetem as mesmas coisas, que são prolixas, que na verdade não explicam. Esse é um problema. Notas explicativas que não levam em consideração aquela OCPC 07. Veja, a OCPC 07 é de 2014, já tem 6 anos, que está muito claro lá o que é preciso fazer para que
você informe bem, você tem que informar aquilo que é material, você tem que informar aquilo que é relevante, você tem que informar aquilo que pode eventualmente modificar uma opinião ou uma decisão de um leitor. Não precisa ficar repetindo as coisas. Quer dizer, é muito comum você ver lá, nota, por exemplo, de empréstimos e financiamento. Então o cara já começa assim, ele bota lá, nota, por exemplo, 23, empréstimos e financiamento. E aí, a primeira, como é que ele começa a descrição? Os empréstimos e financiamento. Poxa, se o item 23 é da nota 23, fala da nota que é de empréstimos e financiamentos, é óbvio que você não precisa começar falando de empréstimos e financiamentos. E depois dá um monte de coisas, ou informa um monte de coisas que são repetições daquilo que está efetivamente lá na orientação, tá certo? Que está naquilo que está definido que você tem que colocar. E aí as informações básicas, importantes, não vêm. Por exemplo, quais são as taxas de juros, quais são as moedas que são utilizadas nessa definição, como é que foram essas taxas de câmbio utilizadas. Quer dizer, prazos, então os prazos são juntados ou os prazos são omitidos. Então é isso, quer dizer, o que a gente precisa ter é esse tipo de preocupação. Tá certo? Então, essas demonstrações, elas precisam ser feitas efetivamente dessa forma. Infelizmente, você não me perguntou isso, ou acho que não perguntou, mas é o seguinte, se a gente pegar as empresas ao longo do tempo, elas vêm se repetindo. Então, a gente não está conseguindo chamar para o nosso prêmio uma quantidade de empresas que nós imaginávamos que chamaríamos. Isso, infelizmente, é uma verdade. Quer dizer, então, né, as empresas, elas se repetem por quê? Elas se repetem porque as demais empresas não têm se preocupado com isso. Ou o grau de preocupação é menor em relação a essa questão da transparência. Isso sem falar, por exemplo, das companhias fechadas, né? Que a gente, durante algum tempo, até trouxe para dentro do prêmio, né? Criamos o prêmio das fechadas e depois tivemos que parar. Por quê? Porque elas realmente não conseguiram se igualar, né? Não conseguiram chegar próximo daquilo que as companhias abertas fazem, né? E é óbvio, pior ainda, não é nem as fechadas, mas as fechadas que mal informam, que isso tem um monte também, você tem um monte de sociedade por ações. Nós fizemos um levantamento algum tempo atrás, algum tempo lá na FIPECAF, em que 20% das empresas SAs eram as que davam algum grau de informação. Por exemplo, o relatório de administração, em 80%, 75% da empresa, vem lá, as demonstrações contábeis estão à disposição dos acionistas na sede da empresa. Esse é o relatório da administração. Certo? Quer dizer, com notas explicativas que não explicavam coisa nenhuma, ou quando davam as notas, nem as notas principais. Então, é uma coisa muito isso. E agora, fora as limitadas. Nós já temos algumas limitadas grandes que publicam suas demonstrações, né? Que tem um grau de preocupação com o que eu chamo de responsabilidade social, porque transparência é isso. Transparência é você informar aquilo que a sociedade precisa saber da sua empresa. E nós não devemos estar exigindo transparência só das CSAs abertas, mas de todo mundo, as limitadas também. Até porque um grande conjunto de limitadas que opera no Brasil são empresas estrangeiras que lá fora dão todas as informações possíveis e imagináveis. Quer dizer, os caras informam a quantidade de reuniões que o comitê de auditoria fez e quem participou e quem faltou. Quer dizer, eles informam os salários desses caras, as remunerações desses caras. Tudo bem, remuneração no Brasil, a gente sabe, tem aí alguns problemas com indicação de possibilidade de possíveis sequestrados, né? Ou sequestráveis, então a gente até consegue entender isso. Mas lá fora, o grau de informação que essas empresas aqui dentro não dão nenhuma é uma coisa impressionante. Então, cara, a empresa vem aqui, usa os nossos recursos financeiros, usa dinheiro do BNDES e tal, usa os nossos recursos humanos, quer dizer, pega os caras formados aqui nas nossas faculdades e utiliza esses caras, nossos técnicos de todas as áreas, tá certo? Quer dizer, usam tudo, os nossos recursos naturais, e não nos informam sequer o faturamento delas, não nos informam, a gente não sabe se essas empresas estão endividadas ou não, essas empresas são lucrativas ou não, essas empresas remetem dinheiro para o exterior ou não. Compreende? Quer dizer, então, o grau de transparência no Brasil ele está, infelizmente, restrito a um número muito pequeno de empresas, né? Ou seja, é aquilo que eu chamo de falta de responsabilidade social, né? Ok, parabéns a todas essas empresas que têm participado do prêmio ANEFAC, FIPECAF, mas, infelizmente, a gente tem que reconhecer essa quantidade de empresas é muito pequena, essa quantidade de empresas é muito menor
do que aquilo que a gente gostaria que fosse, né? É muito pequena do ponto de vista de representatividade da nossa sociedade, da nossa economia. Mas como será que a gente consegue mudar essa situação? Será que obrigando a publicação? Infelizmente, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu estou nessa vida, você sabe, há muito tempo, trabalhando com contabilidade há muito tempo. Quer dizer, já trabalhei em empresa privada, já fui empresa de consultoria, né? Quer dizer, eu não nasci professor, eu virei professor por inércia, e a minha sensação é exatamente a seguinte: ou a gente obriga ou as empresas não fazem. Ponto. É isso, não tem conversa. Não dá para esperar que as grandes empresas que estão... Veja, não são só as estrangeiras, não. Mas as grandes empresas que estão no Brasil e as grandes empresas familiares que se escondem atrás de um regime jurídico chamado sociedade limitada, elas passem a prestar informação se não tiver obrigatoriedade, se não tiver obrigação. Por quê? Porque elas já tiveram a oportunidade de fazer isso e não fizeram. E vão mais além. Não só não fizeram, como se voltaram contra. Porque se a gente lembrar, a lei das sociedades por ações, ela prevê a divulgação dessas informações das grandes empresas. Tá certo? Mas o que aconteceu? Nós tivemos ao longo do tempo aí, por exemplo, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, em determinado momento, já obrigava as sociedades limitadas de grande porte a publicar as demonstrações. E ela fazia isso como? Olha, não reconhecendo os contratos que eventualmente fossem lá se as demonstrações não tivessem sido publicadas. Legal? Bom, legal, tá ótimo isso. Bom, e daí? E daí que essas empresas depois foram em juízo e derrubaram essa medida que era da Junta Comercial. Isso já tinha acontecido em outros estados também. Então o que a gente tem é isso, não é que a obrigação, eu não tenho nenhuma dúvida, ela tem que vir de cima para baixo. Se nós quisermos saber se o preço de uma passagem de ônibus é cara ou barata, nós precisamos saber ou conhecer as informações das companhias concessionárias de serviço público. Qual é o sentido de uma companhia concessionária de serviço público não ser obrigada a publicar as demonstrações contábeis? Só porque ela é uma limitada? Qual é o sentido que faz isso? Ela está usando uma concessão que o Estado dá, o Estado, o município, o governo federal, seja lá quem for. E ela não se presta, não se digna a dar a informação mínima que é mostrar para a sociedade aquilo que ela está fazendo. E aí você, então, não sabe. Quer dizer, quando os funcionários de uma empresa concessionária, eu falei do serviço público de transporte, mas quando os funcionários de uma empresa de ônibus paralisam suas operações, eles estão certos ou estão errados? Eu não sei. Certo? Eles estão ganhando pouco ou estão ganhando muito? A empresa está endividada ou não está? A empresa é lucrativa ou não é? A empresa fatura efetivamente, paga os impostos daquilo que a gente imagina que é ou não? A gente não sabe, porque elas não publicam as demonstrações. Então eu não tenho nenhuma dúvida. A obrigatoriedade deveria vir de cima para baixo. Com uma lei para as concessionárias de serviço público, sem nenhuma dúvida, todas deveriam ser obrigadas a fazer a publicação, e vou mais além. O BNDES não deveria emprestar dinheiro para ninguém que não publicasse suas demonstrações. Ah, mas uma empresa não é obrigada a publicar porque legalmente... Tá bom, então, se você quiser o dinheiro, você você publica o balanço do ano anterior à contratação do empréstimo, publica o balanço ao longo do tempo em que esse empréstimo vai ser pago. Tá? Porque quando você vai a um banco, quando essa empresa privada vai a um banco particular, ela entrega todas essas informações. Tá certo? Quer dizer, ela coloca o balanço dela, o pessoal do banco vai junto à empresa verificar algumas coisas, aqueles ativos realmente estão lá, se é deles. Quer dizer, fazem tudo isso. Por que as outras empresas não? Tá certo? Quer dizer, então é isso. Por que nós não obrigamos? Eu acho. Por quê? Porque nós já tivemos oportunidade de fazer com que essas empresas pudessem espontaneamente fazer essas divulgações e elas não fazem. É isso. Sabe, Ari, que quando eu comento sobre isso com os meus alunos, o que normalmente eu vejo é contador defendendo a empresa como se, no sentido assim, a empresa não pode publicar, vai perder confidencialidade. Então, eu percebo que existe uma restrição pelos próprios contadores. Será que a gente não poderia começar por nós, né, contadores? Isso é uma grande, aqui para nós, isso é uma grande idiotice. Desculpe a expressão, mas é uma grande idiotice. Eu vou explicar para vocês, você, né, bastante jovem, mas quando a lei das sociedades anônimas foi publicada em 1976, a demonstração que se fazia anteriormente do resultado chamava-se demonstração de lucros e perdas. Como essa demonstração de lucros e perdas era apresentada? De um lado, as receitas e do outro lado, as despesas. Mas que receitas? Todas as receitas, o faturamento? Não. Eles começavam assim, resultado das operações sociais, que era
guardadas as devidas proporções, né, era mais ou menos o que nós chamamos hoje de lucro bruto. Não era exatamente isso, era uma informação absoluta. Imagina se colocar o lucro bruto de uma empresa. O que ele explica? Nada. Quando veio a lei das sociedades por ações, uma das grandes críticas que se fez naquele tempo é que, puxa vida, onde já se viu? Agora eu vou ter que dizer quanto eu faturo, quanto eu pago de imposto, qual é o custo do produto que eu vendo. Então, eu vou criar o quê? Eu vou criar um mecanismo que vou dar para os meus concorrentes as informações que para mim são confidenciais. Cai entre nós, né? Espionagem industrial não precisa de demonstração contábil. Pega o avião da Rússia e o avião francês, o Tupolev e o Concorde, quer dizer, eles saíram ao mesmo tempo exatamente iguais. O que é isso daí? Será que foi porque as empresas publicavam as demonstrações contábeis? Será que a indústria automobilística, se uma publicar a demonstração contábil e a outra não publicar, uma não vai saber qual é o produto que a outra está fazendo? Opa, brincadeira, é isso. Então, não dá para admitir isso. Na verdade, o que acontece é isso. Quer dizer, as empresas acabam não querendo dar as informações por motivos que a gente desconhece. Isso pode até custar mais caro para ela na hora de formar capital, na hora de tomar empréstimo, etc. Então, eu não consigo realmente entender. Bom, e para finalizar, assim, olhando para o contador de novo, né, quem prepara isso, uma coisa que a gente sempre discute em aula ou no mercado é que ninguém entende o que a gente escreve. Então, e uma das características esperadas das demonstrações é que ela seja compreensível, né? Será que a gente fala uma linguagem que as pessoas conseguem entender? Eu tenho absoluta certeza que não. Absoluta certeza que não. Eu acho que a nossa profissão, os contadores podem até ficar bravos comigo, mas eu sou contador e tenho que reconhecer isso. Os contadores são o que eu chamo de prepotentes profissionais. Quer dizer, nós sentamos e definimos aquilo que o usuário quer, aquilo que o leitor quer, aquilo que o investidor quer, sem perguntar para eles. Eu dou o meu exemplo é absolutamente claro em relação a isso. Eu tenho 3 filhos. Nenhum deles nunca chegou a sustentar, já estão todos adultos, claro, né? Meu filho mais novo já tem 40 anos, mas quando criança, nenhum deles sentou do meu lado para dizer, pai, deixa eu ver o que você faz. O filho do motorista de táxi quer andar no táxi, o filho do motorista de ônibus quer andar no ônibus, o filho do piloto quer ir para o aeroporto e ver o avião, o filho do médico quer ir para o hospital para ver o que o pai dele faz, o filho do contador não quer. Pior, você pega um avião, agora mais difícil, né? Mas menos comum. Mas nos tempos anteriores, a março de 2020, você pega um avião de São Paulo para o Rio, abre um jornal de valor econômico, aparece o balanço da empresa, o cara está lendo o balanço, a hora que aparece o balanço, ele vira a página de primeira vida. E se você for ver, provavelmente aquele balanço é o balanço da empresa dele. Então significa que nós não estamos tendo competência para fazer com que as pessoas consigam se interessar pelo que nós fazemos. E, olha, Marta, você foi aluna lá da FEA, sabe disso. Nós nunca atravessamos a rua para ir na ECA perguntar como é que eu faço para comunicar isso. Por isso eu falo da prepotência. Quer dizer, os comunicadores, os caras que realmente sabem se comunicar, eles não são por nós questionados, nós não pedimos auxílio para eles. Eu já disse isso algumas vezes, vou repetir agora para você. Eu acho que eu até já escrevi isso. É o seguinte, pegue as suas notas explicativas, a sua empresa, que você escreveu e gastou 30 páginas para botar as notas explicativas, e coloque na mão de um jornalista econômico. Pegue alguém que faça essas revistas econômicas, jornal, ou seja, alguém que conheça um pouco de contabilidade e é responsável. Ora, ele vai transformar essas 30 páginas em 12 ou 13 com muito melhor informação do que a que nós damos. Quando que nós fizemos isso? Nunca. Quer dizer, nós pegamos a nossa nota explicativa, primeira coisa, principalmente nas empresas, e aí não é uma crítica, não, é uma constatação. A primeira coisa que o cara faz, o contador faz, é pegar aquele, entre aspas, grande exemplo que a empresa de auditoria dele fez. Só que a empresa de auditoria dele não tem culpa, porque a empresa de auditoria dele, ela audita banco, audita empresa industrial, empresa comercial, empresa de serviço. Então ela faz um negócio generalizado. E aí o contador vai lá e pega o quê? Pega o modelo. Não interessa se a empresa dele é industrial,
mas tem alguma coisa do comércio e do serviço, ele vai incluir na nota dele. Quer dizer, é esse tipo de coisa que a gente precisa combater. Então, como é que nós poderíamos evoluir? Porque não adianta a gente criticar. Eu estou dando uma sugestão. Quer dizer, nós temos que chamar jornalista econômico para escrever nossas notas explicativas. E veja, a gente já tem uma OCPC aí, a gente continua publicando balanços com uma infinidade de contas totalmente sem sentido. Isso é culpa do contador, não é de ninguém. Quer dizer, você pode resumir o seu balanço e, eventualmente, se você tiver informações que devem ser detalhadas, coloque em notas explicativas. Você faz isso com imobilizado, faz isso com investimentos. Por que não pode fazer com as contas do ativo circulante e do passivo circulante, do realizável de longo prazo e do exigível? Ao você fazer isso, a sua demonstração de fluxo de caixa, aquela pelo método indireto, ela vai diminuir de tamanho e vai ser muito mais elucidativa. Porque se você for olhar, quem lê uma demonstração de fluxo de caixa, da forma que é, com aqueles aumentos e diminuições de ativos e passivos circulantes, as pessoas nem entendem direito aquilo. Então, realmente, eu acho que nós precisamos rever os nossos conceitos. Quer dizer, de divulgação. Não estou dizendo que a contabilidade precisa acabar, não, mas na hora de divulgar, nós precisamos buscar auxílio de quem tem competência para isso. Nós não temos competência para isso, porque não é uma crítica, isso é uma realidade, porque nós não fomos formados para isso. Tá certo? Quer dizer, quem tem aí uma demonstração que foi avaliada por gente de comunicação? Ninguém. E aí acaba acontecendo isso. Eu publico minha demonstração e nem a minha família olha se o balanço da minha empresa tem lucro ou prejuízo. E pior, se olhar não vai entender. Ora, então alguma coisa está errada. A gente precisa modificar isso. Bom, então, tentando fazer um resumo final aqui do nosso bate-papo, os nossos grandes desafios para a transparência: mudar a linguagem do contador, que a empresa enxergue que ela tem que gerar valor para a sociedade, ela tem que saber quem que é o seu público, e aos nossos governantes, ou que seja o nosso conselho também nos apoiar no sentido de obrigatoriedade de publicação para ver se a gente aumenta essa quantidade de empresas. Acho que é isso, não é, Ari? Não tem nenhuma dúvida. É um conjunto você não tem uma única atitude a ser tomada, você tem um conjunto de atitudes que precisa. E a gente faz essas críticas, é óbvio, sempre no sentido do melhor, porque nós temos competência para isso. Nós, computadores, mostramos ao longo do tempo que nós temos competência, como saiu a lei das SAs, como saiu 11.638. A gente tem competência para isso. Agora, a gente tem em algum momento essa falta de, eu diria, de humildade de ir buscar junto a quem conhece aquilo que nós não estamos treinados. E olha, só para terminar também, um exemplo. Nós, agora, com as mudanças da internacionalização, nós fizemos isso, quer dizer, os contadores passaram a tratar a empresa como um todo e ser conhecidos dentro da empresa. Então nós vamos falar com o pessoal da engenharia, nós vamos falar com o pessoal da operação, nós vamos falar com o pessoal de RH, vamos falar com o pessoal de suprimentos. Quer dizer, houve uma integração disso. Nós só não fomos falar ainda com o pessoal da ECA, o pessoal da área de comunicação, para fazer com que as nossas informações possam ser entendidas por todos. Obviamente, o cara tem que ter um mínimo de conhecimento, mas não precisaria ser especialista para entender. Hoje, infelizmente, nem os especialistas entendem determinadas demonstrações. Então tá ótimo. Muito obrigada, Ari, por esse bate-papo. Obrigado a você. Foi um grande prazer falar com você, Marta. Um grande prazer rever você. E vamos esperar que daqui a algum tempo a gente possa ter algum fruto dessa nossa conversa e daquilo que a NEFAC, a FIPECAF e a própria FEA vem fazendo. Tá ótimo. Um abraço a todos. Grande abraço. Esse foi mais um episódio do programa Momento ANEFAC, com conteúdo novo todas as terças e quintas. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima. Desafios da transparência.